Primeira coisa que a gente quer trazer para vocês, né, a comunicações de más notícias, né, mas isso talvez tecnicamente foi iniciado dentro das graduações por ser uma necessidade, né? A gente tem que ensinar os nossos alunos e os nossos médicos a falarem de coisas ruins, de coisas más, né, para um paciente. Mas a primeira reflexão é de mudar sobre a perspectiva, né? Porque o que é mal para mim não é mal para outra pessoa, o que não é tanto problema assim para mim pode ser algo muito ruim para um paciente. Então, alguns estudos novos sobre a comunicação trazem essa proposta justamente de abandonar a expressão, né, comunicações de más notícias e utilizar notícias sérias, notícias importantes, serious news, né? Aqui a gente consegue dar um passo que talvez a gente comece a mesclar muitas coisas que os próprios cuidados paliativos, né, conversam. Então, exemplo, um paciente que recebe um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Esse paciente, ele de uma forma ou outra, ele está em cuidados paliativos. A depender da apresentação clínica dele, ele vai ter alguma série de intervenções ou não, né? Mas ele tá em cuidados paliativos, mas a gente não pensa assim como médico. Mas se ele tiver um câncer, aí sim, eu preciso comunicar umas notícias para ele, né? Então, a serious news e as notícias importantes, elas mudam essa perspectiva, primeiro, para considerar mais o que o paciente tá pensando, o que o paciente tá entendendo daquele diagnóstico, daquela doença, daquele problema, versus outras questões que são tão sérias quantas um tumor maligno em estágio terminal, ou uma doença sem prognóstico nenhum, tipo uma, sei lá, esclerose lateral amiotrófica, versus diabetes, versus uma pessoa vivendo com HIV, versus um diagnóstico novo de hipertensão. Se vocês começarem a pegar essas dicas, vocês vão vivenciar situações em que, por exemplo, um paciente recebe um diagnóstico de diabetes e para ele aquilo é muito grave, para ele aquilo é muito preocupante, né? E aquilo vai mudar toda a vida daquele paciente. Mas se ele tiver um diagnóstico de sei lá, câncer de próstata, para ele é simples como ir lá, fazer a cirurgia, o tratamento, pronto. Por que que isso é assim para aquele paciente? Bom, porque aquela história, se você fizer mais perguntas abertas, você vai entender que talvez aquele paciente viu o adoecimento da mãe com diabetes, viu diversas aplicações de insulina sem sucesso de controle glicêmico, viu a evolução da doença e um parente perdendo membro, e aí para ele aquilo é tão grave quanto, entre aspas, para um médico que tecnicamente está entendendo como mais grave sendo um tumor em fase terminal, mas talvez para aquele paciente aquilo não seja. Então, comecem a ter essa... É claro que em situações extremas, né, em cenários muito absurdos, essa situação ela é muito má, né, até pela etimologia da palavra, mas nas outras situações, como a gente trouxe aqui dentro da atenção primária e que vocês vão vivenciar, novos diagnósticos de diabetes, novos diagnósticos de HIV, de outras ISTs que tem um tabu muito grande, de outras doenças de saúde mental. Hoje eu dei um diagnóstico para uma paciente TAB, né? Para ela não foi algo tão ruim, para ela foi muito pior viver uma depressão que era refratária e que ela não entendia o que estava acontecendo com ela, do que ter um novo diagnóstico de TAB. Talvez agora faça muito mais sentido o porquê que ela não melhorava, e agora ela tem até um ânimo, uma paixão, um propósito para seguir o tratamento, quando em momentos atrás ela estava numa ideação. Então percebam como essa percepção e essa vivência do paciente vai trazer muito para o nosso dia a dia. Pode passar, por favor, Lô. Boa. A maioria dos pacientes quer ser informada sobre o diagnóstico e o prognóstico, mas a forma vai variar e a preferência de cada um, consequentemente. Se vocês pensem agora, parem para pensar agora, se vocês fossem receber uma doença, um diagnóstico difícil, ou que seja alguma questão que não da saúde, financeira, enfim, como que vocês prefeririam receber essa notícia?
Talvez alguns prefiram uma conversa um pouco mais direta, mais objetiva. Outros vão precisar do desenvolvimento da história, né? E de um pouco mais de tempo. Você vai precisar levar ela mais na comunicação. A pessoa que preferir mais direta, se você começar a comunicar e conversar muito com ela já vai sacar que tem uma notícia ruim, não vai ser do jeito que ela vai gostar, e aí ela começa a ficar reativa. Então, faça uma reflexão, talvez, de momentos também que vocês já vivenciaram, e que agora, tendo essa nuance sobre serious news, vocês também tenham uma abordagem diferente com relação à comunicação com o paciente. E aí, outra coisa muito importante, contexto cultural, contexto social do paciente também influencia demais. Então, um exemplo, algumas culturas é comum que a família vai pedir ao médico para não revelar o diagnóstico do paciente. Pô, você pode pensar como médico, mas isso é antiético, mas e se culturalmente, se estiver atuando numa região que aquilo fizer sentido? Outra questão, em pacientes de comunidade judaica, quando um ente querido está em fase terminal de uma evolução de doença, ele não vai ser levado para o hospital, vão ser chamados, né, flautistas que vão preparar a alma para a ascensão do reino de Deus. Então, esse tipo de conhecimento, ele vai trazer esse aspecto de cada comunicação e de cada paciente. Sendo assim, quando a gente viveu uma cultura específica, tenham sensibilidade, tato, para ouvir mais, para observar mais e não emitam as opiniões de vocês. Lembrem, essas são as suas opiniões. Se alguém perguntar, e até do ponto de vista técnico, e tiver algum envolvimento, você fala, mas evitem de ficar falando, porque também vai evitar alguns problemas para vocês no dia a dia, tá? Então, antes de compartilhar a notícia, é essencial que vocês perguntem pro paciente como ele prefere receber uma informação e as informações. Eu gostaria de saber como você prefere que eu te explique sobre seus exames. Você prefere que eu vá direto ao ponto ou que eu explique tudo com mais detalhes? Tem alguém que você gostaria que tivesse presente durante conversas importantes de tratamentos, de diagnósticos e de acompanhamentos? É uma pergunta aberta, vejam. E aqui, né, óbvio, a gente está trazendo para quando a pessoa já recebeu o diagnóstico, mas você já fez isso em outro momento. Você já fez isso da primeira vez que você conversou com o seu fulano, com a dona fulana, e aí você vai construindo e entendendo as necessidades do paciente de acordo... Você não está deixando de fazer nada, mas você está se comunicando mais direcionadamente para as preferências do paciente.